Muitas vezes a gente se coloca no meio de discussões, principalmente nas redes sociais, que são discussões que colocam aquela coisa tipo... Você falou tal coisa, mas onde estão as fontes? Onde estão as fontes? Né? Ah, e daí a gente fica se perguntando... Ah, mas a gente não pode mais conversar, não pode mais dialogar com as pessoas, não pode mais demonstrar sua opinião? Bom, tu pode, obviamente, quem tem boca vai a Roma e quem tem boca é feita para falar. Mesmo nós temos 2 ouvidos para poder ouvir mais do que falar, né? Bom, a questão é que a gente tem que diferenciar o que é uma coisa de opinião e crença e o que é uma coisa de sabedoria e conhecimento. E isso faz toda a diferença. Porque, afinal de contas, quando a gente discute sobre algo, a gente quer discutir sobre algo que seja válido, um crescimento. Afinal de contas, tu tá entrando na discussão para poder entrar com a tua verdade e encontrar a verdade do outro e assim, juntos, construir aquela relação, né, dialética de conhecimento sobre a realidade. Porém, todavia, entretanto, contudo, a gente tem que levar em consideração que algumas informações estão mais fundamentadas e são melhores para expressar a realidade do que outras. E essas são, né, as belíssimas informações do saber, do conhecimento, onde Platão ele coloca o nome de episteme, né, que são aquelas informações que são além do mundo sensível, aquelas informações de conhecimento metafísico, aquelas informações de avaliações muito mais sofisticadas que não são aquelas simplesmente absorvidas pelo senso comum ou absorvidas pelo nosso contato, nossa perspectiva individual. Aquelas informações que são envolvidas com a perspectiva individual, que são envolvidas com a nossa opinião, que são envolvidas com o senso comum, que são envolvidas com crenças, elas, para Platão, têm o nome de doxa, que são menos importantes do que informação da episteme. Por quê? Afinal de contas, se a gente pode ter uma informação fundamentada inicialmente da realidade, mas que a gente possa ter outras comprovações, avaliar melhor, estudar melhor, chegar a um conhecimento mais específico e detalhado, onde não é simplesmente uma pessoa que chegou àquela opinião, mas sim foi depois de muitas avaliações sobre a realidade, a gente consegue um conhecimento muito mais profundo. Afinal de contas, nós sabemos que nossos sentidos são enganosos e a nossa perspectiva de realidade ela é sujeita a nosso sistema corpóreo. Nós estamos constantemente avaliando o mundo a partir do nosso referencial. Isso é temporal, local, óbvio, histórico, óbvio, porque nós somos sujeitos históricos. O que nós aprendemos antes, nós usamos como referencial para poder se sim ou se não. Afinal de contas, qual é o melhor time? Grêmio ou Inter? Isso é uma questão de opinião. Ou a gente pode ver qual é o melhor time deste ano, que fez mais gols. Ou a gente pode ver o melhor time que teve mais premiações, como taças e etc e tal. A gente pode avaliar qual critério vai ser para poder discutir. Só que mesmo assim, a gente tem que ter conhecimento e não uma crença para se basear na realidade. Uma crença, para a gente poder entender melhor a diferença entre crença, opinião, conhecimento, vamos botar dessa maneira aqui. Conhecimento é aquela coisa que eu sei das coisas. Por exemplo, eu sei falar inglês. Tu sabe, tu fez um curso, tu aprendeu, tu teve relatos, tu sabe, tu entende, tu compreende, ou tu sabe ler, ou de preferência os dois. Alguma questão ali, tu sabe. Isso é o saber, aquela coisa que tu exigiu prática e refinamento em base da realidade para se aprimorar e ter aquele conhecimento, aquela sapiência. Depois, a gente pode entrar com a questão de crença. A crença é uma coisa que eu acho que tal coisa é válida. Parece que o Rafael, ele sabe falar inglês. Eu nunca vi ele falar inglês. Eu não entendo o que é inglês. Eu não sei falar inglês. Se ele falar Abashabakandagno, eu vou achar que ele pode estar falando inglês, pois eu não compreendo o que ele fala. Eu não compreendo aquelas Bajamgingura Chamagaruga. A pessoa pode estar falando o que ela quiser, pois eu tenho a crença de que ela diz que ela está falando aquilo que ela está falando, pois eu não tenho a capacidade de compreender. Isso é uma crença. Tu crer em algo sem evidência de conhecimento se aquele algo é realmente válido ou não. E por último, temos aquela questão, né, de opinião. Opinião é uma questão de um prisma individual. É aquela teu referencial que não necessariamente, né, ele é bem fundamentado na realidade. Afinal de contas, esse aqui é um pato ou é um coelho? Né? Dependendo do teu referencial, pode ser um pato, pode ser um coelho. Dependendo do teu referencial, pode ser ambos. A questão é, a gente
tem que ter sempre noção de que a opinião, ela não é tão bem fundada, tão bem trabalhada, e o prisma é individual. Isso quer dizer o quê? Pode ser que ela esteja certa, pode ser que a opinião da pessoa seja bem fundada com a realidade a partir das suas experiências. Porém, pode ser que não. A gente, para sair da opinião, a gente tem que ter um trabalho ainda maior, uma minúcia para deixar de ser opinião para ser conhecimento. Para isso a gente tem que avaliar melhor a realidade, a gente tem que estudar melhor a realidade, compreender melhor a realidade, porque nem tudo que se apresenta para nós é como é. Temos que ficar atento, né? O que a gente prefere estimular? A gente prefere estimular uma questão de opinião, de conhecimento raso, que pode ser enganoso, fraco, frágil, apenas baseado no que eu vejo, doxa? Ou eu prefiro um conhecimento mais bem trabalhado, uma coisa bem fundada com a realidade, onde eu posso ter uma visão mais complexa de um todo, onde seria a episteme. Então, fique com vocês aí, qual é a questão que vocês mais trabalham? Vocês se baseiam apenas em opinião, apenas em crenças, ou vocês vão ao fundo para saber como é que é a verdade? Pense nisso.